Prezados irmãos, prezadas irmãs, ouvintes e internautas, nós estamos celebrando a 11ª semana do tempo comum e temos na primeira leitura, extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, uma passagem muito bonita, muito interessante, que serve perfeitamente para a nossa reflexão nessa noite. A passagem que diz assim: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Esse texto, que foi escrito por Paulo, traz para nós uma palavra de Deus, dizendo aos seus filhos que no momento favorável Deus nos socorreu, que no dia da salvação Deus ouviu o nosso clamor. E Paulo diz: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Através dessa passagem nós podemos perceber uma relação entre a graça de Deus e o tempo. Para nós acaba ficando um pouco difícil de situar ou de localizar a ação de Deus no tempo, porque Deus, ele habita na eternidade. Deus habita no eterno e no eterno não tem tempo. Então, fica complicado nós entendermos como é que Deus age, qual é o tempo favorável, qual é o momento exato, porque o tempo de Deus é um, nosso tempo é outro. Dentro da teologia, essa relação entre o tempo de Deus e o nosso tempo foi estudada ou foi colocada através de duas palavras que hoje nós precisamos de conhecê-las. Duas palavras gregas que traduzem bem esse conflito entre esses dois tipos de tempo: o tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo dos homens, a teologia e a filosofia chama de Cronos. E o tempo de Deus, a filosofia e a teologia chama de Kairos. É sobre essas duas palavras que eu quero conversar com você: Cronos e Kairos. Esses dois nomes fazem referência à mitologia grega. Não sei se você já ouviu falar isso, mas no passado, antes de Jesus nascer lá na Grécia, as verdades eram explicadas através da mitologia. Haviam os mitos, histórias que se contavam para tentar explicar as coisas que acontecem no mundo. E havia então uma história relacionada a Cronos e uma história relacionada a essa outra palavra que nós estamos falando, Kairos. Quem era Cronos? Cronos era uma divindade na mitologia grega. Cronos tinha uma irmã, e olha só, Dona Maria, casou com a sua irmã. E desse casamento de Cronos com a sua irmã, vieram 6 filhos. Um dia Cronos ficou sabendo de uma profecia de que um dos filhos dele iria tomar o seu poder, iria ocupar o seu lugar. Então Cronos devorou todos os seus filhos, menos um, o filho chamado Zeus. E esse filho de Cronos, chamado Zeus, teve um filho chamado Kairos. Então Zeus teve esse filho chamado Kairos, que Cronos não conseguiu devorar. Cronos é conhecido então na mitologia como Deus que devora tudo, que devora seus filhos. E Kairos é conhecido na mitologia como
aquele que foge de Cronos, aquele que Cronos não consegue devorar. Dona Maria deve estar pensando, nossa, mas hoje o padre aprofundou. Onde é que o padre quer chegar com essa história? Para te mostrar. Sabe por que o tempo dos homens foi chamado pelo nome de Cronos? E é daí que vem a palavra cronológico. É porque o tempo dos homens, que é esse tempo do relógio, que é esse tempo dos minutos, dos segundos, dos dias, das horas, ele devora a todos. Desde a criancinha no ventre da mãe, até o mais idoso dos homens. Hoje eu estava vendo, parece que descobriram aqui no Brasil uma mulher com 128 anos. E ela é, portanto, considerada, ou pode ser considerada, a mulher mais idosa do mundo. Até essa senhora de 128 anos, Cronos vai devorando. E você diz, padre, Cronos não me devorou não. Dona Maria, né, fala, Cronos não me devorou não, eu estou aqui. Devorou não, Dona Maria? Como é que nós explicamos esse monte de cabelo branco? Essas rugas, para não dizer pelancas que aparecem no nosso corpo? Como é que nós explicamos, Dona Maria, esse monte de problema que vai aparecendo? Artrite, artrose, reumatismo, bico de papagaio, problema na coluna, problema no joelho, problema na junta tudo. E você sabe o que faz? Nós entendemos então que esse efeito que o tempo causa em nós de nos envelhecer, de ir aos poucos sugando a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa beleza, é o Cronos nos devorando. E perceba o que é a cosmética. A cosmética é uma tentativa da humanidade correr do Cronos. O Cronos correndo atrás de nós, dizendo, eu vou te devorar, e nós correndo de Cronos, e vamos no médico, e fazemos cirurgia plástica, e fazemos harmonia facial, e fazemos um monte de coisa para correr do Cronos e não sofrer os efeitos do tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos são engolidos pelo Cronos. Só tem um que não foi engolido pelo Cronos. O nome dele, Kairos. Kairos era neto de Cronos. Ele era um atleta vigoroso, um atleta que corria bastante, e Cronos não conseguiu pegá-lo. Então, o Kairos é um outro tempo que não envelhece. É um tempo que não passa, é um tempo que não sofre esse desgaste que Cronos provoca. E aí a teologia apropriou-se desses dois termos para dizer, Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Hoje, Paulo vem falar para nós de um tempo que não passa, de um tempo favorável, de um tempo da graça, um tempo da salvação, e você pergunta, padre, que tempo é esse? É o tempo Kairos. É o tempo que está fora do Cronos. É o tempo que está na eternidade. Aí você diz, padre, mas como é que a gente pode entender isso? Da seguinte maneira: quanto mais você se deixa levar pelas coisas desse mundo, mais o Cronos te devora. E você percebe isso acontecendo, porque você vai ficando agitado, vai ficando nervoso, você vai perdendo noite de sono, vai perdendo apetite ou vai comendo demais.
E começam a aparecer dores no seu corpo, começam a aparecer problemas de saúde, começam a aparecer problemas respiratórios, problemas intestinais, problemas gástricos, problemas relacionados à respiração, problemas relacionados à visão, à sua audição, e você começa a sentir como se a sua saúde estivesse indo embora. É o Cronos, é essa vida mundana, essa vida de apego aos bens materiais, de apego a dinheiro, de apego às coisas passageiras. Quanto mais você fica apegado a isso, mais o Cronos te devora e mais você vai perdendo a sua qualidade de vida. E não adianta ir procurar o cirurgião plástico. Não adianta ficar gastando 30, 35, 40, 50 mil fazendo cirurgia. Ou você não viu como que Estênio Garcia ficou? Você viu, dona Maria? Se você não viu, depois entra na internet e coloca Estênio Garcia depois da cirurgia. Estênio Garcia foi fugir do Cronos, dona Maria, mas ficou parecendo um boneco. Ninguém nem consegue reconhecê-lo mais. Então você tenta fugir do Cronos, você tenta fazer preenchimento labial, você tenta colocar botox, você tenta parecer mais jovem, mas quanto mais você corre do Cronos, mais ele vai acabando com você. Aí você diz: ué, padre, então o que sobra? Sobra o Kairos. Que tal se você, ao invés de ficar correndo do Cronos, você começasse a correr para os braços do Kairos? Ô padre, mas o que é o Kairos? Eu não entendi até agora. O Kairos é o tempo de Deus. É o tempo da graça. É o tempo onde Cronos não consegue chegar, não consegue te atacar. E como eu faço, padre, para viver então no tempo do Kairos? É só você se aproximar de Deus. Porque o tempo de Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que você passa com Ele. Eu não sei se você já percebeu. O melhor tempo da vida de um ser humano é o tempo que ele passa com Deus. Se você for observar, a época mais bonita da sua vida foi a época em que você descobriu a Deus e que você se envolvia com as coisas de Deus. Eu não sei se você lembra, o tempo passava e você nem via o tempo passando. Porque o tempo de Deus não segue o relógio. O tempo de Deus não segue o cronômetro. O tempo de Deus não tem segundo, minuto, hora. O tempo de Deus não envelhece. O tempo de Deus não mata. O tempo de Deus não prejudica. O tempo de Deus não faz gerar pelanca, não faz gerar mochiba em ninguém. Pelo contrário, o tempo de Deus revigora. O tempo de Deus restaura. O tempo de Deus renova, porque Deus está nesse tempo. E quando você entra para dentro desse tempo, você começa a absorver aquilo que Deus faz e Deus é. O que Paulo está falando é isso. No tempo favorável eu te ouvi. Deus não quer ouvir você no tempo dos homens. Deus quer ouvir você no tempo do Kairos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que deseja se relacionar com Deus, você que deseja receber a graça de Deus, não procure por Deus no Cronos. Ele não habita o Cronos, ele habita o Kairos. Ele habita um tempo que está além do relógio, da folhinha, do calendário, além de toda essa correria que nós vivemos. Nesse tempo, no tempo do Kairos, Deus quer te ouvir. No tempo da salvação, Deus quer te salvar. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus tendo essa certeza. Você não nasceu para o Cronos.
você nasceu para o Kairos. Se ao invés de gastar tanto dinheiro fazendo cirurgias e procedimentos estéticos, você procurasse investir na sua qualidade de tempo gasto com Deus, você iria se eternizar muito mais. Porque a eternidade não é viver muito tempo, a eternidade é viver bem o tempo que se tem.